Pessoal, sou a Graziela Bergamini e eu recebi uma pergunta de uma leitora que leu meu livro quando ele foi lançado e depois releu. E eu recebo muitas, até hoje, né, 5 anos depois, ainda recebo pessoas me procurando e querendo saber mais do livro, né, chamado Viagens de uma Psicóloga em Crise. É um livro divertido que tem tem um conteúdo de autoconhecimento interessante. Então eu vou ler aqui o que ela escreveu e eu falei para ela que ia gravar uma resposta, que aí outras pessoas podem ver também. Eu acho o vídeo às vezes é mais legal que texto. Então vamos lá. No meu primeiro ano de graduação, li seu livro e amei. Agora estou relendo. Gostaria de parabenizá-la pela produção. Gostaria de compartilhar como foi a produção dessa obra, se já havia algo escrito, se são fatos reais, como foi sua iniciativa em escrevê-lo. Enfim, estou muito curiosa para saber sobre o seu trabalho, como tudo começou, edição e tudo mais. Gostaria de também escrever um livro e gostaria de me inspirar mais na sua história. Espero que possa compartilhar. Novamente, parabéns pela obra. Então, Monique, obrigada pela pergunta. E eu vou ver se eu respondo de forma breve. Inclusive, para quem quer escrever livro também, para quem quer compartilhar suas histórias, né? Como que tudo começou? Eu fiz uma viagem, né? Quem quiser ler o livro, leia. Viagem de uma Psicóloga em Crise. E 15 anos depois eu comecei a escrever as histórias. Lá eu fiz um diário sucinto, breve, e 15 anos depois eu quis escrever, comecei a escrever espontaneamente as histórias que eu tinha passado lá. E aí eu comecei a publicar no Facebook e muito, muito surpreendentemente eu tive muitos comentários, muitas respostas, as pessoas pedindo para eu escrever mais. E aí foi que aos poucos eu fui escrevendo e acabei fazendo um livro. Eu já tinha a ideia de fazer um livro lá atrás, mas começou de vez mesmo com o incentivo das pessoas que iam lendo e iam falando, escreve mais, tá ótimo. E aí eu fiz o livro, né? Eu me dispus a fazer um livro, escrevi, terminei. E aí eu mandei para uma revisora, eu contratei uma editora para produzir o livro. Então eles fizeram a revisão do livro, eles fizeram a diagramação, a capa e mandaram para a gráfica, né? Então aí eu comprei deles e vendi por minha conta. E aí eu tive todo o lucro, porque eu mesmo que vendi, então o lucro ficava para mim. Então hoje em dia é uma coisa que está acontecendo muito, né, que chama produção independente. E eu super apoio. Eu acho que quem tem histórias, quem tem vontade de compartilhar, deve compartilhar, sim. E às vezes as pessoas também perguntam, mas como que é difícil escrever, né? Começar a escrever. E não é difícil, né? Quanto mais espontâneo for, melhor. Quanto mais você treinar para entrar num modo de escrever naturalmente, melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem que se forçar a escrever, quando você não está no clima de escrever, geralmente não fica bom. Quando você está feliz por ir lá escrever, feliz com a sua história, achando a sua história interessante, aí é muito mais gostoso de escrever. E eu acho que escrever tem que sair do coração, tem que ser uma coisa boa de fazer para você. Não pode ser um peso, né? Aí não faz sentido. Então, o que mais que ela perguntou aqui que eu posso responder? A parte da produção foi assim. As histórias todas que eu escrevi são reais, são completamente reais, não menti em nada, não exagerei em nada. São histórias de uma pessoa que foi para a Índia totalmente despreparada, com 20 anos, de uma forma meio louca, querendo ter um choque cultural, e enfim, é uma história bem, bem bacana. Mas assim, resumindo, para quem quer escrever um livro, começa escrevendo, começa a mandar para pessoas, para ter feedback, né, para ver se aquilo tem ressonância nas outras pessoas, e vai escrevendo, não desiste. Esse livro foi muito importante para mim, foi muito bom, foi uma fase muito boa da minha vida. Depois eu escrevi um outro, ainda não publiquei em livro físico, impresso, não, mas já tem e-book na Amazon, se chama Fora de Casa, também sobre viagens de períodos que eu morei fora. Então,
Eu acho que é isso, Monique. Se você tiver mais alguma dúvida, me pergunta. Quem quiser me perguntar mais sobre essa experiência de escrever livros, me fala, tá bom? Um beijo.